noite, irmãos. Paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui juntos para esse tempo de louvor, esse tempo de adoração, esse culto em que nós nos colocamos na presença do Senhor para adorar esse nosso Deus, para permanecer diante da grandeza dele, um tempo para a gente ser tocado pelo Senhor. E eu quero convidar você então a abrir o seu coração para que Deus possa trabalhar na sua vida. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, na sua história, depende muito de você. Depende muito da sua entrega, da sua disposição de deixar o Senhor realizar a obra em você. Então que você possa ser tocado por Deus agora, nessa profundidade, para que você seja trabalhado nos seus sentimentos, para que Deus faça a obra que Ele tanto quer realizar na sua vida. A transformação que Ele quer realizar em você, aquilo que Ele quer promover em você, é para que você seja então abençoado, para que você esteja debaixo de um cuidado pleno dEle, para que você seja sarado, para que você seja dirigido, para que você seja cheio de esperança e viva o melhor, o plano de Deus para a sua vida. Quero convidar você então para fechar seus olhos agora, para que a gente possa orar juntos e colocar esse culto na presença do Senhor. Feche seus olhos aonde você estiver. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nosso coração, Pai, se alegra de podermos estar diante do Senhor. Para nós, a Tua presença, esse encontro com o Senhor já é um consolo. Já é, Deus, uma certeza de vitória. Já é um tempo de esperança, de fortalecimento. Porque entendemos que estar diante do Senhor e estar debaixo desse cuidado nos garante toda a proteção, todo o cuidado, toda a direção que nós tanto precisamos. Nós queremos, ó Deus, permanecer na presença do Senhor. Queremos continuar diante do Senhor. Portanto, Deus, fala no nosso coração hoje para que os nossos sentimentos, as nossas vontades estejam alinhadas ao Senhor, estejam próximas do querer do Senhor. E isso se complete, se realize então em nós e a gente tenha uma experiência poderosa com a Tua majestade, com o Teu Espírito que habita em nós. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa casa, aqui onde nós estamos realizando esse culto, e esteja em cada um dos lares, porque na verdade esse culto se completa aonde ele chega. Esse culto se completa nos corações que são alcançados. Peço então, Deus, que o Senhor esteja fazendo essa obra, que o Senhor esteja operando, e cada um desses, cada um dos Teus filhos, cada um dos Teus amados, aonde eles estiverem agora, que eles sejam envolvidos pela Tua grandeza, que a Tua presença se manifeste poderosamente na história de cada um deles, que eles sejam agora sejam confortados pelo Teu Espírito. Faz uma grande obra, Senhor. Toma a direção de tudo que vai ser feito aqui nessa noite, nesses poucos minutos que estaremos aqui. É um tempo curto, mas é precioso, e o Senhor tem liberdade de agir, e o Senhor tem poder para transformar. Então faz aqui, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja engrandecido o Teu nome no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Convido você a abrir o seu coração e abrir seus lábios e adorar o Senhor nesse momento. Amém? Vamos juntos, então. Tudo que sou.
uma vez, Senhor, na Tua presença, nós entregamos a nossa vida, a nossa adoração, nosso coração aberto para Te adorar, para Te louvar, para Te engrandecer, Senhor, porque o Senhor é o Deus de milagres, o Deus que pode todas as coisas, o único que consegue tirar a raiz das nossas dores, aquele que pode curar a nossa alma, aquele que derrama o bálsamo da cura sobre as feridas. É o único que sabe todas as coisas sobre mim, sobre você. Coloca diante dele as suas dores, as suas dificuldades nesse momento, porque eu creio que ele está ouvindo você, ouvindo a mim, e ele vai te alcançar nessa noite com a cura que você precisa. Mesmo quando os caminhos da gente parecem que estão todos fechados, que parece que nada vai acontecer, que nada vai mudar, quando parece que a dor não vai ser curada, Deus tem o tempo dele para fazer todas as coisas, para entregar a bênção nas nossas mãos, para dar a cura que a gente precisa. Mas ele é o Deus que não falha. Coloca diante dele a tua dor agora, para ser tocado por esse Deus. Quem sabe hoje não é a grande noite, não é a noite da sua cura, da sua libertação. Creia nisso e não deixa nunca esse Deus, não se afasta dele, porque ele é o único que pode todas as coisas, o Deus do impossível, o Deus de milagres. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Esse é o nosso Deus. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Oh, aleluia. Nós cremos no Senhor. Nós cremos no Teu poder, Deus do impossível. Oh, Deus.
destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, o Deus do impossível, só o Senhor pode. Deus do impossível, Ele é o Deus do impossível, o Deus do impossível, só Tu és o Deus do impossível, o Deus do impossível, Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Obrigado, Senhor. Deus do impossível, seja adorado no nosso meio hoje. Deus do impossível. Amém. Aleluia. Maravilhoso a gente poder estar nas mãos de um Deus que não tem limite, um Deus que pode todas as coisas, que tem condições, que tem poder para realizar todas as coisas, mas é fundamental a gente lembrar que Ele é um Deus amoroso. Então, além dele poder realizar tudo, Ele olha para cada um de nós e se compadece de cada um de nós. Olha para as nossas limitações, para as nossas dificuldades e se compadece. Então esse Deus se move em nossa direção para nos abençoar. E nós cremos nessa verdade, nós cremos nesse Deus do impossível, nós cremos nessa providência do Senhor, mesmo nos tempos de dificuldade, mesmo nos tempos de luta. E nós temos passado em especial essa semana por algumas dificuldades, dentre as pessoas pelas quais nós estávamos orando durante essa semana, alguns pedidos de oração que foram colocados para nós. Para os nossos olhos, infelizmente, algumas dessas pessoas vieram a falecer durante essa semana. Nós tivemos, então, algumas perdas durante a semana e isso, com certeza, entristeceu o nosso coração. Mas nós cremos num Deus que é poderoso, um Deus que pode transformar os nossos corações. E Paulo, quando fala a respeito daqueles que dormem, daqueles que morreram, ele diz que ele não gostaria que a igreja fosse ignorante em relação àqueles que dormem, que a igreja não desconhecesse a verdade a respeito daqueles que dormem. E quando Paulo fala a respeito disso, traz esse assunto, ele diz que nós somos o povo que tem esperança. Nós não somos como os outros que não têm esperança, nós temos esperança. E até mesmo para esperança sobre uma situação como essa. Porque nós entendemos, como diz o próprio Senhor Jesus, que aquele que crê em Cristo, mesmo que esteja morto, viverá eternamente. E nós poderemos um dia então estar juntos, nós poderemos estar com aqueles que creem no Senhor, com aqueles que entregaram sua vida ao Senhor. Essa esperança, essa certeza nos consola, fala conosco nos dias de hoje, em especial, como eu falei, nessa semana, que nós tivemos alguns falecimentos no nosso meio. Mas eu quero orar aqui junto com você, para que Deus esteja alcançando essas vidas que estão abatidas, essas famílias que tiveram prejuízo, para que Deus esteja fortalecendo cada um deles. Afinal, nós temos declarado o Deus do impossível, Ele cuida de nós, Ele cuida dos nossos corações. Ele é poderoso, então, para transformar esse sentimento, para fazer com que a esperança prevaleça em nós. Então, eu quero, nesse momento,
fazer essa oração, convidar você para me acompanhar nessa intercessão por essas vidas. Amém? Vamos juntos. Pai eterno, nós reconhecemos que o Senhor é dono de todas as coisas. E o Senhor é o Deus da vida. O Senhor é o Deus que cuida, o Deus que sustenta. E sabemos, ó Deus, que nós estamos aqui nessa terra, neste momento, por um breve instante. Sabemos, ó Deus, que existe uma história para os teus filhos, uma história de eternidade com o Senhor, que não se resume realmente a esses momentos que nós temos aqui. São momentos para nós preciosos, é um tempo maravilhoso que nós temos aqui, é um tempo em que nós nos relacionamos, que nós amamos, que nós sentimos que somos amados, é um tempo que muitas vezes nós temos dores, dificuldades e temos prejuízos. Mas tudo isso, Deus, não se compara com a grandeza do Senhor, com a Tua misericórdia, com as promessas, inclusive a promessa da vida eterna. Eu quero te pedir, Deus, que todas essas verdades de esperança, de renovo e de fé possam alcançar agora o coração daqueles que sofrem pelas perdas, em especial desses dias. Aqueles que estão abatidos, aqueles que estão, nesse momento, desgastados. Que o Senhor esteja, Deus, falando com eles. Nós temos visto, Pai, em especial nesse tempo, nesses meses, uma enfermidade assolando pessoas próximas de nós, pessoas que nós queremos tão bem, pessoas que nós amamos. Algumas delas que se foram, deixaram saudade, deixaram dor, porque nós sentimos a falta. Eu peço a Deus que o Senhor console esses corações. Sentir a falta, sentir a dor faz parte da nossa perda. Faz parte desse momento, mas o Senhor, Deus, reverte os nossos sentimentos. O Senhor trabalha nos nossos corações. Cada uma dessas vidas que sofreram nesses tempos pelos prejuízos, pelos falecimentos, eu peço que o Senhor esteja agora consolando de uma forma especial. Estamos em unidade, Senhor, pedindo por isso. Em unidade, clamando o Teu favor. Alcança a vida de cada um deles agora, Senhor. Em nome de Jesus, faz o Teu milagre nesses corações. Em nome de Jesus. Amém. É bem? Muito bom. Quero compartilhar aqui com vocês um trecho da Palavra de Deus que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Um trecho de uma passagem muito interessante, com alguns detalhes muito interessantes para a gente poder aprender aqui juntos a respeito da misericórdia do Senhor, do cuidado de Deus com as nossas vidas. Lucas 5,17 diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao eirado e desceram o leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Eu gosto muito dessa passagem por todo o contexto dela, por toda a forma como apresenta esse milagre de Jesus e essa interferência
dos amigos na vida desse paralítico, como diz aqui a história. Diz então que Jesus estava numa casa pregando, e naquela casa haviam então fariseus e mestres da lei, ou seja, homens religiosos que estavam ali muito mais para questionar o que Jesus estava ensinando, para de alguma forma condenar até mesmo o que Jesus estava ensinando. Mas havia uma multidão muito grande, de forma que o paralítico, quando foi levado até ali, não tinha como entrar, não tinha como chegar diante de Jesus. E os seus amigos então sobem no telhado, abrem um buraco no telhado e desce o paralítico diante de Jesus. Eu gosto muito dessa história, como falei, porque além de mostrar um grande milagre do Senhor Jesus, tem uma série de lições que a gente aprende aqui nessa passagem. Nós não vamos falar todas, mas algumas eu quero compartilhar aqui com vocês. Nós temos falado sobre a importância de nós honrarmos o outro, de nós abençoarmos os nossos amigos. E eu olho aqui para esse exemplo de amigos e fico impactado, porque esses homens que levaram o paralítico diante de Jesus, eles fizeram tudo para que o amigo estivesse diante de Jesus. Eles se esforçaram, eles tiveram todo um investimento para que pudesse, então, aquele homem que não podia andar, que não tinha como se locomover, para que ele pudesse chegar diante de Jesus. Então, conta para nós aqui a história que esses homens então levam o paralítico no telhado, abrem um espaço e colocam o paralítico diante de Jesus. Ou seja, eles furam a fila no meio da multidão, de todas as pessoas que estavam ali assistindo a ministração de Jesus, e eles levam aquele homem diante de Jesus. Quando aquele homem é apresentado diante de Jesus, quando ele desce, então quando ele é colocado ali diante de Jesus, é muito interessante a expressão, porque aqui não mostra nenhum momento que o paralítico estava falando, estava comunicando, estava pedindo alguma coisa. Tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que foi feito com a intenção, com o desejo dos amigos de ajudar aquele paralítico. Nós somos chamados para amar os nossos amigos, amar os próximos, e aqueles que são distantes e que ainda não são amigos, que possam ser feitos próximos, para que a gente os ame intensamente, para que a gente cuide deles, para que a gente inclusive apresente Jesus para essas pessoas, para que eles conheçam Jesus. E às vezes existem alguns empecilhos no meio do caminho, existem algumas dificuldades, existem alguns problemas, existem algumas limitações, mas como esses homens aqui, eles superaram todos os limites e apresentaram então aquele homem, o amigo, aqueles que eles tanto prezavam, apresentaram diante do Mestre, diante de Jesus. O texto diz para nós que o poder de Deus estava com Jesus para curar. Ou seja, existia uma manifestação de cura, uma manifestação de poder, da grandeza de Deus naquele momento. Existia algo que estava realmente atraindo as pessoas naquele momento. Quando aqueles homens colocam o paralítico diante de Jesus, se você olhar a expressão aqui, diz que Jesus, vendo-lhes a fé, ele se manifesta em favor do paralítico. Ou seja, aquele homem que estava ali, ele foi simplesmente alvo de amor. Ele foi alvo de um cuidado dos amigos e depois um cuidado de Jesus. Quem tinha fé naquele momento eram os amigos e não o paralítico. Vendo-lhes a fé, diz o texto, se refere aos amigos que estavam colocando o homem diante de Jesus. Muitas vezes nós estamos nessa caminhada e nós queremos tanto que os nossos amigos estejam diante de Jesus, que eles sejam apresentados para o Senhor, mas às vezes nós desacreditamos. Às vezes nós achamos que não vai acontecer. Achamos que nossos amigos não vão se dobrar diante de Jesus e eles não vão ser, então, pessoas a conviver com o nosso Senhor. Se nós tivermos a fé, como esses amigos tiveram, nós faremos de tudo para que eles tenham um encontro com Jesus. É lógico que o encontro é dele, que o mover é de Deus, que o agir é de Deus, que o milagre é de Deus, que a cura e a salvação vem dele. Mas a nossa parte é colocar essas pessoas diante de Jesus. E às vezes nós não conseguimos fazer isso fisicamente. Não conseguimos pegar os nossos amigos e levá-los, empurrá-los e levá-los para uma igreja, para um lugar e apresentá-los eles diante de Jesus. Mas através das nossas intercessões amorosas, através da nossa entrega, através da nossa confiança, através da nossa perseverança, nós estamos colocando essas pessoas diante do Senhor. Estamos eliminando as barreiras, estamos eliminando todas as dificuldades e apresentando elas diante do Senhor.
nós somos chamados para ser bênção na vida dos nossos amigos. Essas pessoas que nos cercam são oportunidades que Deus está nos dando da gente ser um canal de bênção na vida deles. Esses amigos aqui fizeram dessa forma. Esses amigos tinham essa intenção. E é muito interessante quando nós consideramos, então, qual era a intenção desses amigos ao levar aquele homem diante de Jesus. Ele era um paralítico. O texto diz que o poder de Deus estava ali com Jesus para curar. Existia então uma manifestação clara do poder de cura do Senhor Jesus. E os amigos então olham para o colega enfermo e levam ele até lá, crendo que Jesus iria curar ele. Quando nós olhamos o texto, nos surpreende o que Jesus faz. Diz o texto para nós assim: vendo-lhes a fé, no versículo 20, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. É interessante que Jesus, então, se dirige para aquele homem que era paralítico e fala para ele: os seus pecados são perdoados. Jesus se manifesta colocando aquele homem numa condição de um pecador perdoado, ex-pecador, restaurado, fortalecido. Diz a palavra que isso causou uma confusão entre os religiosos, que começaram a perguntar: quem é esse? Em outro evangelho diz: mas por que ele está falando isso? Por que ele fala assim? Indignados porque Jesus estava se manifestando, perdoando os pecados daquele homem. Conta ainda que Jesus, que conhecia o pensamento das pessoas, sabia o que eles estavam pensando, diz que olha para aquelas pessoas, ele começa então a tratar aquela situação. Veja, Jesus estava num momento tremendo, numa manifestação, como diz o texto, um ambiente de cura, aquele paralítico diante dele. Jesus perdoa os pecados daquele homem e de repente aqueles religiosos começam a achar aquilo um absurdo, uma blasfêmia, porque afinal de contas, quem que pode perdoar pecados? O que ele está fazendo? Ele não é Deus? O que ele está se manifestando dessa forma? Jesus interrompe aquele momento, interrompe aquilo que ele estava fazendo, que ele estava se dirigindo para aquele homem, o paralítico, e se volta então para os religiosos. Diz o texto então que Jesus, conhecendo-lhes o coração, os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Jesus então começa a trabalhar no coração daqueles homens que não tinham visto ainda Jesus completar a obra na vida do paralítico. Jesus tinha perdoado os pecados. E cá entre nós, alguém podia dizer: bom, perdoar os pecados qualquer um pode dizer, afinal isso não é aparente, isso não fica evidente. Os religiosos se posicionam contra a manifestação de Jesus porque entendem que aquilo é uma blasfêmia, afinal, realmente, quem pode perdoar pecados é Deus. É o ofendido que pode perdoar os pecados. Não é qualquer um que pode perdoar os pecados, só aquele que foi ofendido é que pode, então, declarar perdão pelos pecados de ofensa que ele recebeu. Aqueles religiosos não enxergavam Jesus como Deus. Mas Jesus ainda pergunta: o que é mais difícil para vocês? O que é mais importante para vocês? O que mexe realmente com a fé de vocês? Perdoar pecados ou curar o enfermo? O que vocês querem ver? O que vocês preferem enxergar? Aí ele diz, ao trazer sobre ele novamente a autoridade, reivindicar a autoridade que ele tinha e deixar pública essa autoridade, ele diz: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Jesus, então, ao manifestar o sinal da cura, ele dá o aval sobre a manifestação da misericórdia quando ele perdoa os pecados. Ele dá o lastro através da manifestação do milagre. Ele diz: olha, para que vocês saibam então que eu tenho autoridade para perdoar, eu vou fazer um milagre que faz ele andar. E ele anda. Jesus manifesta então os sinais.
Jesus então mostra que ele realmente podia perdoar, que ele realmente era o ofendido e ele tinha autoridade para perdoar. Afinal, Jesus estava aqui justamente para isso. Afinal, Jesus não estava aqui para julgar, mas sim para salvar. E para que salvasse, havia necessidade de que os pecados fossem perdoados, e Jesus então se manifesta dessa forma. Jesus se manifesta perdoando os pecados. Jesus se manifesta primeiro perdoando os pecados. Iniciava uma caminhada de Jesus para se entregar ali na cruz. Nós conhecemos a história. Nós sabemos como que foi. Aqueles homens não estavam talvez entendendo essa jornada de Jesus. Mas é interessante que Jesus se manifesta primeiro perdoando os pecados daquele homem. Talvez os amigos, ao levar aquele paralítico diante de Jesus, achavam que o amigo precisava simplesmente andar, ainda que fosse tudo para ele naquele momento. Talvez se perguntasse para o paralítico o que você precisa, e o paralítico talvez dissesse, não, eu gostaria muito de andar. Mas Jesus trata exatamente aquilo que o homem precisa. Jesus sabia qual realmente era a necessidade daquele homem. E eu quero comparar isso com a minha vida e com a sua vida. Quando nós nos achegamos diante de Jesus, aquele homem foi levado diante de Jesus pelos amigos, foi apresentado diante de Jesus com uma necessidade evidente. Ele era um paralítico. Ele precisava andar. Nós nos achegamos a Jesus muitas vezes com um clamor, com uma necessidade, com uma dor, mas o Senhor sabe exatamente o que eu e você precisamos. Se você olhar aquele texto, quando Jesus se volta para os religiosos, ele interrompe aquele momento e tenta tratar algo que estava no coração daqueles homens, ainda numa oportunidade para que aqueles homens aprendessem, para que aqueles homens religiosos fossem salvos. Jesus interrompe o momento da cura que ele estava para manifestar, se dirige àqueles homens, que diz o texto que ele conhecia o coração deles e perguntava, o que vocês estão discutindo aí no coração de vocês? O que vocês estão questionando no coração de vocês? E Jesus mostra, então, dá um discurso e explica o que ele estava fazendo, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. Então, vai ser manifesto agora a cura, o sinal, o prodígio. Jesus sabia a necessidade daqueles homens de coração endurecido. Jesus sabia a necessidade daquele homem paralítico, não só da sua falta de locomoção, mas também porque ele era um perdido nos seus pecados. Os pecados foram perdoados. Muitas vezes nós já chegamos até o Senhor e nós oramos por aquilo que nos dói. E o Senhor quer trabalhar naquilo que nós realmente precisamos. Não só naquilo que nós estamos pedindo, porque o Senhor realmente quer tratar a nossa dor. Ele quer fazer com que você sejamos sarados, mas Ele quer trabalhar mais profundamente em mim e você. A palavra de Deus diz assim, no discurso do próprio Senhor Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Quando Jesus falava sobre uma ansiedade no coração, pelo que haver de comer, de beber, de vestir, ele diz, olha, não se preocupa com isso. Busca, tenha sede. Olhe para o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas são necessárias e o Pai vai suprir você dessas coisas. Mas os nossos temores passageiros muitas vezes nos tiram da presença de Deus quando nós somos saciados por essas coisas que são menores diante daquilo que Deus quer fazer. Talvez se aquele homem paralítico fosse imediatamente curado, Jesus não poderia ter mostrado que ele tinha vindo realmente para perdoar pecados,
que ele tinha vindo realmente para transformar o destino das vidas. Como ele mesmo diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar, então eu curo. Quantas vezes nós olhamos simplesmente para aquilo que está nos doendo, olhamos às vezes para as provas que nós estamos passando e esquecemos que Deus está trabalhando não só nessas coisas, que muitas vezes são doloridas, muitas vezes são grandes para nós, muitas vezes são fundamentais para nós, mas existe uma profundidade para ser tratado. O texto, quando fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, coloca para nós uma prioridade. Onde eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, porque Deus vai sustentar, Deus vai alimentar, o que comer, o que beber, o que vestir, virá realmente do Senhor, mas o reino de Deus e a justiça é aquilo que nós deveríamos buscar. Quando nós olhamos os religiosos naquele encontro ali com Jesus, diante do paralítico, eles olhavam para Jesus e, por causa da sua dureza, diziam: quem é esse que está falando isso? Quem é esse que está fazendo isso? Afinal, quantas vezes os religiosos deixaram de glorificar a Deus quando Jesus curava num sábado? Quantas vezes eles chegaram com o coração endurecido, simplesmente buscando algo que pudesse condenar Jesus? E perderam. E perderam aquilo que Jesus estava fazendo. Quantas vezes nós queremos um modelo do agir de Deus e nós perdemos a majestade, a grandeza que Deus realiza fora dos nossos planos, fora dos nossos modelos, fora do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, da nossa imaginação. Como diz a palavra, Ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. O texto diz que aqueles homens viram milagres, muitos que estavam ali viram milagres, muitos que estavam ali foram impactados e disseram: hoje nós vimos prodígios. Mas não houve uma transformação profunda, não houve uma transformação de entrega. Esses religiosos foram os mesmos que condenaram Jesus. É importante entender que Jesus quer tratar a minha alma, quer mudar meu entendimento. Se você tem estado comigo aqui durante esses dias, seja nos 15 minutos, seja nesses cultos que nós estamos fazendo, nessas mensagens online, quantas vezes eu tenho falado sobre renovação de mente, mudar o nosso entendimento, ser transformado nos nossos sentimentos, ser mudado por dentro nas nossas intenções. Afinal de contas, é isso que o Senhor quer fazer. Deus quer que eu e você sejamos felizes. Nós sejamos realmente transformados. Preciso entender que a obra é uma obra profunda na minha vida. Não é uma obra superficial. Muitas vezes nós nos achegamos diante do Senhor com os nossos clamores, com as nossas dores. Muitas vezes nós achamos que se Deus resolver um problema que nós estamos apresentando, está tudo solucionado, está tudo resolvido. Mas Ele tem algo maior para fazer na minha vida e na sua vida. Ele tem algo para transformar no profundo do nosso coração. Ele tem algo que a gente nem imagina. Com certeza aquele paralítico não imaginava ter os seus pecados perdoados. Talvez ele não imaginasse que ele teria um encontro que não só faria ele andar, mas faria ele viver eternamente. Aquilo que Jesus ia fazer, eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam enxergar. Aqueles amigos do paralítico queriam simplesmente ver o seu amigo recuperado, restaurado. Não podiam imaginar que depois de 2000 anos, eu e você estaríamos sendo inspirados por uma história de amor. Jesus promoveu isso. Uma história de amor, uma história de amizade, de entrega, que levou um homem
paralítico a andar, mas levou ele à vida eterna. Que tremendo aquilo que Jesus fez. Infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Infinitamente mais do que nós conseguimos planejar. Tem algo maior para Deus fazer na minha vida, que eu e você, para fazer na sua vida, que eu e você não imaginamos. É uma surpresa de Deus. É surpreendente o que Deus tem para fazer na nossa história. É magnífico, é majestoso aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Às vezes nós estamos presos nas nossas limitações, na nossa superficialidade. Eu sei que é onde dói. Eu sei que é o que nos incomoda. Eu sei que muitas vezes é aquilo que nós temos para pedir para o Senhor nos tirar naquele momento. Mas eu lembro mais uma vez de Paulo quando chegava diante do Senhor para pedir que o espinho fosse tirado da carne. Um espinho na carne, mensageiro de Satanás que o esbofeteava, diz a palavra, algo que o incomodava demais. Paulo, servo do Senhor, por 3 vezes pediu e não foi atendido. Mas esse espinho fez com que ele estivesse continuamente na presença de Deus, com que ele estivesse pedindo, clamando, para que ele aprendesse que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, que a graça do Senhor lhe bastava, lhe era suficiente. Que tremendo ele ter passado por isso, ter tido essa experiência, e eu e você, mais uma vez, 2000 anos depois, a gente ser abençoado com uma verdade dessa. O que Deus quer fazer através da minha vida, quer fazer na minha vida e na sua vida, é muito mais daquilo que a gente consegue imaginar. O segredo é deixar Ele fazer, é permanecer na presença dEle. Mesmo que Ele atenda o meu pedido antes, o que mais Ele tem para fazer? É aqui que eu vou ficar, é nesse lugar que eu vou permanecer. É no lugar onde não será roubada as coisas preciosas, tal qual aquela irmã esteve nos pés do Senhor Jesus. Enquanto a outra estava atarefada, ela estava ali, e Jesus diz, ela escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirado dela. Aquele paralítico, quando estava ali, ele não tinha para onde ir. Ele não podia sair. Ele tinha sido carregado até aquele lugar. Ele foi colocado pelo telhado, pela mão dos amigos, e saiu dali andando. E saiu dali salvo. Saiu dali transformado na sua essência para toda a eternidade. Aí eu pergunto para você, que me ouve agora, que tem colocado seus pedidos com razão diante do Senhor. Você tem recebido tudo aquilo que o Senhor tem para realizar na sua vida? Eu posso dizer com certeza absoluta que você ainda não recebeu, porque nenhum de nós recebeu. Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia e o Senhor tem grandes coisas e infinitas coisas para fazer em nós. Mas aquilo que Ele tem para fazer hoje na sua vida, aquilo que Ele tem para fazer nesses dias na sua vida, aquilo que Ele tem para fazer através da sua vida nesses dias, você tem permitido Ele realizar? Você tem dado a oportunidade dEle realizar? Você tem continuado na presença dEle? Deixa Ele te surpreender. Deixa Ele fazer o infinitamente mais. Deixa Ele realizar na sua história o melhor, o plano, o projeto dEle. O seu testemunho fará toda a diferença. A misericórdia do Senhor te alcança. Abençoa a sua vida. E abençoa a sua casa. Você crê nisso? Quero orar por você. Aonde você estiver, comigo, feche os seus olhos para a gente orar junto. Nós estamos diante desse Deus. E o poder dele é para curar. O poder dele é para restaurar. É para libertar. É para salvar. Vamos orar juntos. Pai eterno,
Te louvamos pela Tua infinita misericórdia, todo o Teu cuidado que nos alcança e transforma a nossa jornada. Nós chegamos diante do Senhor cegos e passamos a ver. Nós chegamos diante do Senhor paralíticos e passamos a andar. Chegamos mortos diante do Senhor e tivemos vida. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes foram dores que nos levaram até o Senhor, mas o que experimentamos, ó Deus, foi infinitamente mais do que conseguíamos imaginar no nosso entendimento e nas nossas orações. Assim, Pai, o Senhor tem feito dia após dia na nossa história e nós temos experimentado a majestade do Senhor, a multiforme graça do Senhor se manifestando na nossa vida. Somos gratos por isso, Deus. Somos gratos por essa realidade e queremos declarar nessa noite que queremos ficar nos pés do Senhor. Queremos permanecer nos pés do Senhor. Queremos permanecer em oração, clamando por aquilo que nos dói, nos incomoda, mas tendo a certeza que o Senhor fará infinitamente mais. Queremos levar os nossos amigos diante do Senhor, interceder, orar por eles, pedindo a Deus para que o Senhor realize uma obra, ainda que a gente não saiba o tamanho dessa obra, ainda que a gente não tenha o entendimento de tudo aquilo que o Senhor vai fazer. É diante do Senhor, Pai, que nós queremos estar e queremos levar aqueles que nós amamos. Queremos colocá-los diante do Teu altar, Senhor, nos pés do Senhor, no lugar precioso, no lugar onde a bênção do Senhor alcança, onde o Senhor realiza a transformação. Ó Deus, faz, Pai, em nome de Jesus, faz nas nossas vidas o melhor do Senhor. Nosso desejo é continuar, é permanecer e experimentar tudo que o Senhor tem para nós. Pai, tudo isso é para a honra e glória do Teu nome. Não é simplesmente para o nosso deleite. Nos alegraremos sim. Iremos testemunhar da nossa alegria. Iremos testemunhar da misericórdia do Senhor, do amor do Senhor, da majestade do Senhor. Usa, Pai, a nossa história para mostrar quem Tu és. Usa, Deus, cada detalhe da nossa vida para que possam conhecer a bondade do Senhor e possam se dobrar diante de Ti, Pai. Nós Te louvamos por estarmos nesse lugar, nos pés do Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque a nossa casa hoje está ouvindo a Tua palavra. Que a bênção do Senhor alcance o nosso lar, a nossa família. Sustente os nossos, ó Deus, os nossos amados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Que Deus sustente você nessa caminhada e que você permaneça na presença do Senhor. Permaneça nos pés do Senhor, o lugar de bênção, o lugar de consolo, o lugar onde aquilo que o Senhor acrescenta na sua vida não lhe será tirado. Deus te fortaleça em nome de Jesus. Até amanhã, nos 15 minutos, às 18 horas.